Olá, amigos do basquete, bom dia a todos. Eu recentemente recebi um questionamento de um dos nossos colegas, o professor Maurício Gomes, lá do Instituto Gomes, aqui de Pirituba, em São Paulo, a respeito das posições no basquetebol. E eu acho que é um tema interessante, porque se nós consultarmos, né, a literatura clássica do basquete, nós vamos encontrar aquela divisão clássica também entre armador, laterais ou alas e pivôs. E cada uma dessas posições tinha funções bem definidas, né? Então, resumidamente, essa literatura ela diz que os armadores são aqueles jogadores mais baixos, velozes, que conduzem bem a bola e inteligentes para organizar o jogo, entre outras qualidades. Os laterais ou alas eram definidos como aqueles jogadores arremessadores que poderiam também contribuir para o rebote, no caso, por exemplo, usando uma terminologia mais recente, né, numericamente, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, o lateral 2 seria aquele lateral também chamado de escolta, e auxiliaria o armador na sua função. O 3 seria um lateral arremessador. O 4 seria aquele pivô com maior mobilidade, que poderia também exercer uma função de 3. E o 5 seria aquele pivôzão, aquele jogador grande que jogaria embaixo da cesta com a função principal de apanhar rebotes. No entanto, o basquetebol atual, na minha opinião, não comporta mais esse tipo de divisão. Podemos até entender, como a gente vê, por exemplo, na NBA ou no basquete europeu, ou mesmo no nosso basquete, né? O guard ou o armador, o point guard, que é aquele armador principal, o forward, o small forward, que seria aquele lateral mais, que poderia ser comparado ao escolta, o power forward, que seria o lateral que poderia jogar de pivô. Enfim, existe uma série de classificações, mas, como eu disse, na minha opinião, hoje o basquete ele está extremamente diversificado em termos de funções. Então, dificilmente hoje você não encontra um jogador que possa exercer múltiplas funções dentro de uma equipe. Nós temos vários exemplos aí, nacionais, internacionais, e eu uso muito o exemplo do Luka Doncic, né, ex-jogador do Real Madrid, que hoje está no Dallas, um jogador de 2,6 m, 2,7 m, que exerce a função de armador. Então, veja que interessante, né? Se a gente for comparar com aquela literatura clássica, o Doncic nunca seria um armador segundo essa literatura. Se a gente pegar exemplos aqui no Brasil, talvez o exemplo de armador que foge dessas características e que foge dessa classificação mais ortodoxa, digamos assim, é o próprio Kadum, que é um armador ou foi um armador de 2 metros. Então, eu diria, né, que hoje é muito difícil a gente dizer que um jogador ele exerce uma única função. Ele é armador, que ele é lateral ou que é pivô. O outro exemplo dos pivôs, né, quando a regra dos 3 pontos foi criada, ela foi criada para beneficiar os jogadores mais baixos. Mas o que a gente vê hoje no basquetebol? A gente vê pivôs com extrema capacidade, extrema qualidade de arremessar dos 3 pontos. Então, nós temos pivôs aí com um aproveitamento de 3 pontos maravilhoso. Nós temos laterais e armadores que pegam 10, 12 rebotes por jogo. Então, eu diria para vocês que essa classificação que a gente encontra ainda na literatura, claro que ela é importante, porque ela faz parte de um contexto do jogo como ele era jogado há algum tempo atrás. Então, como eu costumo dizer, né, a gente tem que entender as definições, as classificações dentro de um contexto.
Então, a classificação de armador, lateral e pivô, ela não está errada, só que ela fazia parte de um contexto. Naquele momento era assim que se jogava. Mas hoje, o jogador pode até ser classificado como armador, mas ele exerce diferentes funções dentro da equipe. Então, essa seria a minha opinião a respeito. Eu espero que vocês aproveitem e que vocês observem esse tipo de comportamento dos jogadores, né, num jogo atual, para ver como que esses jogadores atuam, como que esses jogadores têm essa capacidade de diversificar suas funções durante um jogo. Então, um grande abraço a todos e que vocês aproveitem todos esses momentos que nós temos a oportunidade de trocar ideias e estamos abertos aí para discussões. Grande abraço.